Quando uma oportunidade se abre ou quando você é confrontado com uma nova possibilidade, um novo caminho, uma possível mudança, algo novo, o novo, a gente sempre tem duas escolhas. E eu quero te provocar hoje a pensar e refletir sobre o seu perceber nessa situação. Se você, na maioria do tempo, escolhe a coragem ou a sua zona de conforto. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao Profissão Artista. Aqui hoje, através deste episódio ou vídeo, dependendo de onde você estiver vendo, assistindo ou ouvindo isso, eu quero justamente compartilhar com você que eu tomei uma decisão de, ao mesmo tempo, quando eu gravo esse episódio, originalmente o Profissão Artista surgiu como um podcast que está disponível no Spotify e em várias outras plataformas, onde também talvez você possa estar escutando isso. Mas eu percebi que ao gravar esses episódios, muito de fala, eu acabo estando em situações assim do meu cotidiano. Às vezes, vocês sabem, quem já tá aqui há algum tempo, que às vezes eu levo vocês para banheiros durante viagens, para porões de casas, cozinhando, eu gravo ali um episódio. Mas me veio também a sensação de que muita gente gosta de escutar, né? Talvez a voz num momento de criação, numa caminhada, sendo artista ou não sendo artista, porque mesmo que este lugar, esse espaço chame Profissão Artista, esse espaço não é apenas para artistas, porque se você também me acompanha em outros lugares, em outros canais, talvez já há mais tempo, eu vejo a arte como identidade. Na verdade, quando a gente fala do viver da arte, né, eu sempre coloco D entre parênteses, porque eu te provoco a pensar o que é a sua arte, o que é a sua paixão, o que é o seu sonho, o que é o seu ser. E viver da arte não é apenas um produto ou uma materialidade ou um serviço, e sim um estilo de vida, uma forma de encarar a vida, uma forma de abraçar suas capacidades e suas dificuldades e abraçar isso também como estilo de vida, né? Como um autoconhecimento, de a gente descobrir qual é a nossa arte no sentido de identidade e se colocar no mundo dessa forma, porque no fim do dia o artista faz isso, consciente ou inconscientemente. Mas a provocação que fica é que será que nós todos não somos artistas porque a gente tem uma forma de se expressar e se colocar no mundo, e isso pode ser a sua arte. Tem um outro episódio aqui que eu te provoco um pouco mais a pensar, né, qual é a sua arte, justamente nesse sentido de identidade, de se colocar nesse mundo. Então, se você não é artista, tá tudo bem, você também é bem-vindo nesse espaço. Eu uso apenas desse nome do Profissão Artista por ser algo que eu me conscientizei, né? Eu me assumi artista, e ao me assumir artista eu também assumi a minha identidade, assumi que o autoconhecimento era primordial e necessário para que eu conseguisse avançar nesse ofício, nessa profissão, mas também me avançar e evoluir como ser humano. Então aqui eu também comecei a decidir, e justamente esse episódio vai ser um pouco diferente, e talvez demarque aqui uma nova temporada, porque algumas coisas vão mudar no podcast, em outras plataformas onde eu também estou gravando, por exemplo, esse áudio em vídeo. Porque eu sei que talvez tenha algumas pessoas que nem sabem que cara eu tenho e que podem optar, né? Eu estou te dando essa opção de também me assistir aqui, olhando na sala da minha casa. Vou manter o mesmo mood informal, direto e reto, sem filtros. E dentro dessas situações, mesmo se eu tiver um banheiro, a gente vai ter vídeo também desse episódio, dessa fala, dessa provocação aqui. E se você não sabe ainda também, antes de a gente mergulhar aqui na coragem e no conforto, parece que eu já tô te dando umas cutucadas aí no caminho, eu também tenho agora uma newsletter, quer dizer, estou aqui em áudio, em vídeo e inscrita, te provocando de várias perspectivas dessa tal profissão artista, desse tal questionamento de autoconhecimento. E por que eu tô fazendo esses movimentos? Eu acho que isso sim tem muito a ver com o tema dessa fala, desse episódio, onde eu quero te provocar a pensar justamente sobre a coragem ou o conforto. Eu venho fazendo muitos movimentos e eu vou usar das minhas vivências aqui pessoais para te provocar a pensar sobre as suas, porque eu acho que a gente faz esse espelho, né, sempre. E dessas minhas decisões, dessa nova temporada aqui na Profissão Artista, tanto em áudio, como em vídeo, como em escrita. Eu abri muitas frentes nos últimos tempos, nos últimos meses, no primeiro semestre desse ano de 2022, que é quando você provavelmente agora, nesse segundo semestre, está saindo esse episódio.
onde eu comecei a criar muitas frentes por desejos e sonhos que eu sentia de me aproximar ainda mais de outras pessoas, de ajudar, de compartilhar sem filtros várias coisas. E eu testei muitos formatos, né? Eu me joguei literalmente aí numa frente de educação, de ensino, e fui permeando e explorando várias camadas dessa profissão artista, desde estratégias a vendas, a posicionamento, a comunicação, e foi permeando e testando em diferentes cursos e workshops. Alguns eram mais certos, outros nem tanto. Outros eu optei por parar no meio do caminho, porque aquilo começou a me gerar um desconforto, e não um desconforto no sentido de eu não tive a coragem de fazer esse movimento, mas um desconforto de eu fiz o movimento, mas aquilo não estava realmente batendo com a minha essência, com aqueles meus valores, com aquilo que eu realmente queria passar. Me arrependo de forma alguma, porque eu tive a coragem de viver, de perseguir aquele sonho, sem mesmo saber direito aonde aquilo ia me levar, né? Ou isso tudo vai me levar. Eu ainda não tenho tantas respostas, mas eu dou os passos. Eu tenho essa característica. Tem gente que fala que eu sou ariana, porque eu sou ariana, ou porque eu tenho um ascendente em Capricórnio, então eu tenho um fogo e eu faço os negócios acontecerem. E por astros ou não astros, eu tenho essa personalidade, essa característica. De quando eu coloco algo na minha cabeça, ou quando eu sinto que eu tenho que ir para uma direção, ou que eu quero ir para uma direção, que a minha intuição, a minha voz, essa minha arte, essa minha expressão de dentro, ela pede para que eu faça um movimento, para que eu busque um novo caminho, para que eu mude de caminho, para que eu teste algo novo. Por quê? Simplesmente por testar, porque tem algo a mais vindo por ali. Eu dou o passo, eu espero o chão aparecer. Então eu venho fazendo isso muito com essa questão da frente da educação. Caju, professora, tia Caju, educadora, além da minha expressão e manifestação como artista, porque eu sou artista também e ainda sigo sendo artista. Nesses movimentos de escolher abrir mais, eu quero te contar hoje que eu acabei me perdendo um pouco. Me perdi porque eu comecei a escutar outras coisas. Sabe aquele tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito, porque o marketing digital, porque as ferramentas, porque a fórmula, porque você tem que falar isso, porque você tem que deixar de falar sobre a sua arte, e você tem que falar sobre educação, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo. E eu me vi ouvindo e aceitando e aprendendo desse cenário, desse contexto, dessas pessoas. E eu aprendi muito. Só que esse tem que começou a me incomodar. Porque a partir do momento que eu tenho que fazer algo porque... Não porque alguém diz, porque às vezes a gente tem que se encaixar as regras mesmo. Mas assim, eu comecei a criar um distanciamento com a minha própria voz. Mas o que realmente eu quero? Por que eu tô realmente fazendo esse movimento? Por que eu tive a coragem de dar esse passo e não ficar numa zona de conforto? Porque estava confortável, como artista estava já funcionando. Mas eu sentia esse chamado de fazer algo diferente, de abrir uma outra porta. Embora eu ainda não enxergasse o porquê exatamente ou o que isso ia levar. Porque a gente às vezes vive no presente, toma uma decisão e a gente não tem como calcular o futuro, né? A única coisa que a gente pode fazer é aqui no presente, tomar uma decisão, fazer algo, ser a nossa melhor versão no agora para um futuro que a gente imagina. Então, assim, o que eu fiz? Eu senti esse movimento e eu fiz o movimento. E eu saí da minha zona de conforto, que era a minha arte. E esse último ano, ou talvez até um pouco mais do que isso, foram de grandes aprendizados e de muitos tombos. Eu errei muito. E eu acertei também. E eu sofri um pouco. E eu aprendi muitas coisas novas. Eu não me arrependo de nada. Porque eu olho hoje para trás e eu tenho total clareza de que os passos que eu tomei ali foram extremamente importantes, até de uma coisa que eu criei na minha cabeça. Eu criei uma imagem de que eu podia ser X educadora, ou até mesmo influenciada por esses movimentos do meu contexto, ou de movimentos que estão acontecendo em volta, de que né, é possível, você tem conhecimento, por que você não passa para frente? Eu fui identificada dessa forma também por pessoas do mercado que falaram, Caju, você tem que falar sobre isso. E cara, eu senti essa vontade, eu fui lá e falei, mas não era bem assim, não era bem assim que eu gostaria. E aí a gente às vezes vivendo, né, só quando a gente tem a coragem de viver e sair dessa zona de conforto, é que a gente abre, a gente expande outros campos de possibilidade e a gente começa a enxergar os porquês a gente fez aquilo. Porque pra gente saber, né, eu sempre falo qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, através de quem você é, através da sua expressão, através do seu posicionamento como agente de mudança no mundo, né? O artista, no fim, também é um agente. Ou você, ser humano, é um agente. Todos nós somos agentes de mudança, que a gente tem o poder de interferir dentro do nosso sistema, da nossa esfera de influência, que não é ser um influenciador e ter milhares de seguidores, não é isso. Todos nós, se você já tá aqui há
acompanha algum outro episódio, outro vídeo aqui, que eu falo de visão sistêmica, que eu trago fortemente esse conceito de que você está inserido dentro de um sistema e tem pessoas e coisas conectadas a você. E a partir do momento que você assume ser esse agente de mudança, você também consegue interferir e mover dentro desse sistema e influenciar positivamente ou negativamente. Aqui eu não gosto de fazer a questão do negativo, e sim eu reforço o positivo ou o intencional. Nem sempre a gente vai ter um impacto positivo, porque nem todo mundo vai gostar do que você está fazendo, ou expondo, ou falando, mas ter a intenção através do impacto, através de todas as suas atitudes que você tem com outras pessoas ou no ambiente que você está inserido. E a partir do momento que a gente faz isso, né, enfim, eu estava falando aqui um pouco de sonho, né, de metas, do que a gente pode imaginar ou não imaginar, para a gente realmente se aproximar cada vez mais do que a gente quer, a gente pode ter aquela intuição do, putz, eu tenho aqueles sonhos de fazer isso, isso, isso. Sabe aquela sonho, aquela vontade, que às vezes você vai calando aquela voz, você vai calando, você fala, outra hora eu faço isso, quando eu me aposentar eu faço isso, quando eu tiver mais dinheiro eu faço isso, quando eu puder eu faço isso, depois que o casal tiver uma bicicleta ou ter filho, é possível, a gente vai adiando esses pequenos sonhos. Mas a vida está acontecendo no agora, e quanto antes a gente se permite, com coragem, sair da zona de conforto, mesmo sem ter todas as respostas, e sem mesmo ter aquele sonho, aquele objetivo macro lá na frente, a gente se permite também tirar da frente aquilo que não faz sentido. Voltando aqui um pouquinho para a minha história, por exemplo, dessa frente de educação, o que eu repenso nesse momento, tudo que eu vivi até aqui, os cursos online que eu lancei, a forma que eu fiz as coisas, não quer dizer que eu vou parar ou não vou fazer mais, vai ser transformado, porque fazendo isso eu percebi também o que eu não quero nesse caminho. Mesmo ao abrir, ensinar, cutucar, provocar você através de vários meios, não era naquele formato que eu quero continuar fazendo. Só que eu só sei disso hoje porque eu vivi, porque eu tive a coragem de testar, porque eu testei vários formatos e várias formas e várias possibilidades. E agora eu olho para aquilo e falo, não era bem isso. E assim eu vou me aproximando cada vez mais da minha vontade, de um sonho que eu tenho. E se você também me acompanha em outras redes sociais, você sabe que eu fiz recentemente uma viagem. Férias, como há muito tempo eu não tiro férias, porque se você é empreendedor, você sabe que férias, o conceito de férias, né, o conceito de vida e trabalho e essa separação, a linha não existe tanto, né, não existe esse encaixotamento desses conceitos, porque tudo é meio fluido, assim. Você não tem o conceito de sextou, né, assim, na prática, tipo, solta a caneta e vai pro final de semana viver a sua vida pessoal. Estou fazendo aqui, se você tá vendo em vídeo, eu tô fazendo aspas do lado da minha cabeça, se você tá ouvindo isso no podcast, eu tô fazendo aspas na minha cabeça, porque tudo é uma coisa só, né, e a gente se inspira de um lado, a gente nutre esse outro lado, e a gente vai permeando isso, e mesmo férias ou um momento de silêncio não seguem sendo trabalho para um artista, por exemplo, que é quando você tem o espaço, o tempo e o respiro para fazer novas conexões. E na verdade você talvez até mais criativo nas suas supostas férias do que na sua rotina corrida do dia a dia. Então, esse conceito entre trabalho e não trabalho, ele não permeia muito a minha vida, e talvez você, se você é artista, ou às vezes, muitas vezes, os empreendedores também. Enfim, resumindo, eu tirei férias, tá? Como há muito tempo, que todas as últimas viagens ou foram focadas em trabalho, ou nos últimos anos, 4, 5 anos, o que eu mudei de casa e de país e viajei, fui, voltei, e aí a pandemia, e eu tava morando fora, e eu voltei no susto pro Brasil, e aí eu tive que voltar para lá para fazer a mudança de novo, para voltar realmente, efetivamente pro Brasil. Então todas as minhas últimas viagens, elas foram focadas em mudanças ou trabalho, e não puramente em lazer e descanso. E esse ano eu me permiti isso, e eu fui viajar. E foram 2 semanas num lugar incrível no sentido de natureza, e eu fui a minha melhor versão. Eu dei tudo que eu podia naquela viagem, e eu estive presente. Eu me prometi, quando eu embarquei, que eu ia viver apenas o presente de cada dia após o dia. Não existia passado, desde trabalho a relações, a qualquer coisa, qualquer bagagem de passado, e também não existiria futuro a partir dali, que tudo que eu vivesse naquele momento era apenas o presente. E isso me trouxe diversos insights que eu ainda tô entendendo alguns, tá? Eu entendi muitos, mas eu ainda tô assim contemplando algumas coisas que aconteceram. Mas nessa viagem eu tive, nesses momentos de silêncio, vários insights do o que eu tô fazendo aqui, o que eu estou fazendo, onde eu realmente quero chegar. Se eu tirar da frente todas essas sensações de desconforto no ato da coragem que eu tive de sair da zona de conforto, de todas essas frentes que eu abri além da minha arte, onde eu me vejo
né? Eu fechei os olhos em muitos momentos em meio à natureza, que eu tava ali sozinha, ou mesmo fazendo um exercício nadando em mergulhos profundos, que eu mergulhei, fiz 6 mergulhos com cilindro também no mar, uma noite, outra num náufrago. Nesses momentos, resta você e a sua voz, e aqueles ruídos de fora e de tudo que é parte, eles somem. E eu me vi em 2 lugares. Tá? Você pode dar risada aqui, se você achar louco, mas eu acho que assim, se você tá aqui, você já não julga tanto, né, também. Porque assim, cada um tem seus sonhos, cada um tem suas coisas. E assim, a real é que é possível, tudo é possível. E eu me vejo fazendo 2 movimentos, além da minha arte. Na minha arte em si, eu estou, inclusive, nesse momento, fazendo um movimento de entrar no circuito mais tradicional da arte, em ser representada por galerias. E tô gerando movimentos nesse sentido. Muita gente fala, mas você já não era representada? Tive alguns projetos, fiz algumas coisas, mas eu sempre me sabotei. Eu acho que eu cheguei à conclusão que eu tava me sabotando, talvez eu não me sentia pronta, e eu mesma que falo, né, que a gente nunca se sente pronta, mas são aqueles diferentes saltos e mergulhos que a gente dá, né, e não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, não dá pra saltar de todos os barcos, né? A gente precisa de um pouco de chão também. Então, assim, eu fui saltando de várias coisas que eu sentia que a minha intuição ia pedindo, e agora chegou o momento desse salto específico em relação à minha arte, focar na minha arte também, no sentido de entrar no circuito mais tradicional e não apenas no comercial da arte. Enfim, tá tudo conectado, são várias camadas de circuitos, mas no fim é um mercado só, né? A gente tá sendo artista e tá se posicionando, mas enfim, decidi me posicionar um pouco diferente como artista. E eu me vejo fazendo 2 coisas, dando um TED Talk. Se você tá escutando isso, inclusive, ou assistindo, e você trabalha nesse rolê aí, me dá um alô, porque eu tô querendo fazer um TED Talk. É um sonho meu, tá? Eu me vejo num palco. Eu me vejo num palco falando sobre o quê? Não sobre venda, sobre estratégia de arte, mas sobre autoconhecimento. Sobre esses mergulhos para dentro e para fora, sobre como a arte é uma identidade. Que é a minha fala, a minha arte fala sobre isso, e é o que me move quando eu falo. Eu adoro ter essas conversas numa mesa de bar, em casa, com pessoas próximas de mim, provocar a sair da zona de conforto, a escolher a coragem ao invés do conforto. E isso, a minha arte, os meus mergulhos, as minhas paisagens internas e externas que se desdobram em arte também, também falam sobre isso. E eu enxerguei justamente nessa viagem essas conexões, talvez contemplando aquelas belas paisagens e fazendo literalmente o mergulho, eu conectei tudo isso. Eu falei, cara, minha arte fala sobre isso. É o que eu mais amo falar sobre isso, então eu quero falar mais sobre isso. Se eu tenho um sonho de subir num palco, seja num TED Talk ou qualquer outro tipo de palestra, eu já dei palestras, eu sei como é, eu sei a sensação que é, eu sei a emoção, então eu me envisionei ali, eu literalmente fechei os olhos e senti essa manifestação, e é algo que me dá muito prazer de poder compartilhar da minha experiência e provocar você também a sair da sua zona de conforto. Então eu me vejo num TED Talk. Uma outra coisa que eu me vejo fazendo é escrevendo um livro. Apesar de já ter sido, talvez você nem saiba, coautora de um livro junto com a Juliana Góes, que é uma influenciadora de bem-estar também e de autoconhecimento, onde o livro chama A Liberdade de Ser Quem Você É. Olha só, já era um caminho, já foi um caminho, eu já dei um passo em direção a esse, que é um grande sonho. Em coautoria com ela, foi um convite dela para mim, porque ela queria escrever um livro e ela teve esse convite, essa oportunidade de uma editora para escrever um livro. Na época eu morava inclusive no mesmo prédio que ela, e a gente é amigas muito próximas, e ela falou, Ká, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu sei que eu não consigo fazer sozinha, e eu quero a sua ajuda, me ajuda, eu quero a sua presença, eu quero você do meu lado. E a gente escreveu esse livro juntas, A Liberdade de Ser Quem Você É. E hoje eu olho para aquilo e falo assim, cara, aquilo também já foi um primeiro movimento, e eu tenho escrito mais, mas muito do que eu escrevo eu não publico. Oi, tudo bom? É mesmo padrão lá da arte, sim, engavetado, sim. Então, se eu vi esses 3 sonhos na minha frente, e eu estou numa zona de conforto, as coisas estão funcionando, mas não é exatamente o que eu quero, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a coragem ao invés do conforto, de novo. E eu vou perseguir esses sonhos. Talvez eles vão mudar, mas são coisas que ainda estão aqui dentro de mim. A arte, a fala e a escrita. Então, olha só como eu conecto aqui nesse final desse episódio tudo isso. Eu escolhi a coragem ao invés do conforto, e venho escolhendo isso e te provoco, e uso daqui da minha experiência para talvez te trazer um pouco de alguns cenários, mas que isso está permeando o nosso cotidiano o tempo todo, né? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, a gente está sempre permeando tudo isso, e a gente tem sempre essa escolha de saltar nesses vazios, abrir as asas, mesmo sem saber onde está o chão, qual é a profundidade do chão.
Então, eu quero fechar esse episódio, esse vídeo, dizendo isso. Então, assim, eu olhei para essas 3 coisas e por que começa uma nova temporada aqui no Profissão Artista? Porque além do podcast, você pode assistir ou ouvir essa fala também no meu canal no YouTube. E tem textos também numa newsletter no meu LinkedIn, que vou trazendo também a perspectiva disso tudo. Vamos focar nesses mergulhos, vamos escolher a coragem ao invés da zona de conforto. E eu quero fechar esse vídeo, esse áudio, essa fala com uma pequena história que uma terapeuta minha me trouxe dentro de uma situação que também aconteceu nessa viagem, de uma separação, de uma relação, de um amor, de uma certa, talvez, decepção. Não sei, não vou usar essa palavra, vai, é um pouco forte. Mas ela usou a seguinte analogia. A gente tava falando, né? Eu falei, pô, o quanto eu escolho tantas vezes a coragem ao invés do conforto, e como eu tava tão presente naquele momento e mergulhada naquele presente, naquela viagem. E que a outra parte talvez não tava tanto. E ela falou assim, Caju, cada um tá numa jornada, né? Mas olha, eu vou te contar uma história. Imagina um barco. Eu quero que você feche os olhos, independente se você está me vendo em vídeo ou ouvindo isso, quero que você feche os olhos para eu narrar essa pequena história, para finalizar esse episódio. Você tá num barco com mais uma pessoa. Essa pessoa não precisa ser necessariamente uma relação, alguém, outra pessoa, pode ser 2 pessoas de você, 2 eus, duas cachus clones, seja lá qual for o seu nome. Tem 2 seres humanos de você, 2 versões suas dentro desse barco. E você desatraca do porto, né, um pequeno barco, e você rema para o mar. E você vai cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. E de repente vocês param esse barco. E aquele barco fica ali parado um pouquinho, e você, uma das pessoas, decide mergulhar, né? Mergulha, assim, profundo, pode ser com cilindro, sem cilindro, você pode fazer a apneia, mergulha no mar. E a partir do momento que você mergulha, a outra pessoa escolhe não mergulhar, né? O outro ser humano que está ali naquele barco fala, não vou mergulhar. Só que nesse momento, onde um está navegando a profundidade, o outro está sentado no barco, e chega uma tempestade. E essa tempestade leva o barco daquele lugar que está. E o barco passa a navegar, à deriva, ele se perde. Aquela pessoa que mergulhou, eventualmente ela volta para a superfície. E a tempestade passou. O barco não está mais lá, mas alguém vai encontrá-la. Ou você mesmo vai ver a costa e vai nadar até a costa. E aí eu te pergunto, qual das 2 pessoas você quer ser? O que fica no barco, passa por uma tempestade, passa o resto da vida navegando à deriva? Você vai saltar e mergulhar num mergulho profundo para depois encontrar a superfície de novo e se jogar aí em todas as decisões e mudanças que você tem que fazer. Você vai escolher a coragem ou a zona de conforto. E deixo aqui, finalizo aqui essa fala. Eu sou a Caju, se você não me conhece, aqui na descrição eu vou deixar algumas redes de contato, tanto da newsletter como dos diferentes canais, independente onde você estiver vendo, assistindo, ouvindo isso. E te deixo sempre aqui a provocação de que eu tô aqui, aberta pra gente conversar, pra gente trocar, pra gente escolher junto, saltar e mergulhar nesses nossos vazios. Até a